Oi, gente! No vídeo de hoje iremos falar sobre José Lins do Rego e sobre Doidinho. A segunda fase do movimento do modernismo se iniciou no Brasil, que foi em 1930 até em 1945. As principais características foram a influência do realismo e romantismo, nacionalismo, universalismo e regionalismo, realidade social, cultural e econômica e valorização da cultura brasileira. A influência da psicanálise de Freud, temática cotidiana e a linguagem coloquial, uso de versos livres e brancos. E os principais autores da fase de 30 foram José Américo de Almeida, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Mário Quintana, Murilo Mendes e José Lins do Rego, que é de quem vamos falar um pouco mais. José Lins do Rego nasceu no dia 3 de junho de 1901, no Engenho Corredor, no município de Pilar, na Paraíba. Filho da tradicional família do Nordeste açucareiro, passou a maior parte de sua infância no engenho do avô materno. Iniciou seus estudos no município de Itabuna e desde 1919 já colaborava com vários periódicos. Em 1920, ingressou na sua faculdade de Direito em Recife. Em 1923, conheceu Gilberto Freire, que exerceu grande influência na sua vida literária. Em 1924, casou com Filomena. Em 1925, já formado, mudou-se para Minas Gerais, onde exerceu o cargo público de promotor. Em 1926, desistiu de fazer carreira de magistrado, mudou-se para a cidade de Maceió, onde trabalhou como fiscal de banco. Em 1932, publicou O Menino de Engenho, seu primeiro romance que deu o primeiro prêmio da Fundação da Graça Aranha. No ano de 1935, foi para o Rio de Janeiro e em 1937 publicou Pureza, seu primeiro romance que foge à temática do ciclo da cana-de-açúcar, seguindo-se de Pedra Bonita e Riacho Doce. Com Fogo Morto, em 1943, retorna à temática nordestina e em 1955 foi eleito à Academia Brasileira de Letras. José Lins do Rego morreu no Rio de Janeiro, dia 12 de setembro, em 1957. José Lins do Rego tem uma bibliografia composta de basicamente 23 livros, sendo eles Menino de Engenho, publicado em 1932, Doidinho, romance publicado em 1933, Banguê, um romance publicado em 1934, O Moleque Ricardo, romance publicado em 1934, Usina, um romance publicado em 1936, História da Velha Totônia, literatura infantil, em 1936, Pureza, um romance publicado em 1937, Pedra Bonita, romance publicado em 1938, Riacho Doce, um romance publicado em 1939, Água Mãe, romance publicado em 1941, Gordos e Magros, publicado em 1942, Fogo Morto, romance publicado em 1943, Pedro Américo, publicado em 1943, Poesia e Vida, publicado em 1945, Conferências no Prata, publicado em 1946, Eurídice, romance publicado em 1947, Homens, Seres e Coisas, publicado em 1952, Cangaceiros, romance publicado em 1953, A Casa e o Homem, publicado em 1954, Roteiro de Israel, em 1954, Meus Verdes Anos, em 1956, Presença do Nordeste na literatura brasileira, em 1957. e O Vulcão e a Fome. Doidinho é o segundo livro de José Lins do Rego, publicado em 1933, num período historicamente conhecido como Ciclo da Cana-de-Açúcar. Esse livro é um livro autobibliográfico, pois traz traços da infância do autor. Ele cria um personagem chamado Carlos de Melo, no qual ele apelida de Doidinho.
E ele começa contando que aos 12 anos o menino é enviado a estudar numa escola chamada Nossa Senhora do Carmo, em Itabaiana. E nessa escola tem um diretor e dono da escola que se chama Sr. Maciel, e ele tem a fama de ter métodos violentos para a aprendizagem dos alunos. Então, por ser criado numa fazenda, o menino acaba se sentindo extraído do mundo livre, se sentindo preso, mas logo ele se acostuma com esses métodos do qual a escola exige. Isso aí. Então, logo ele se acostuma com a violência na sala de aula, do jeito que ele é tratado, e ele acaba se apaixonando por uma colega de sala. E também ele acaba amadurecendo por essa forma de aprendizado. Apesar dele ser novo, uma criança de 12 anos, um pré-adolescente, ele não sabia ler, pelo fato que na fazenda onde ele foi criado era tudo do jeito dele, no momento dele, na hora dele. O professor Maciel pegou uma carta que era até então escrita pelo doidinho, leu em voz alta na sala de aula, que era uma carta de amor para Maria Luísa. E aí depois dele levar muitos bolos, o doidinho apanhou muito, levou muitos bolos na mão, ele negou, falou que não foi ele que tinha escrevido, porque até então ele não sabia nem ler e nem escrever. Porém, ele contou que foi o amigo dele, O Coruja, e o Coruja também negou, apanhou bastante, levou bastante bolos na mão e falou que não foi ele que tinha escrevido a carta. Então chegou o mês de junho, das festas das padroeiras, e o seu avô foi buscar ele na escola para passar as férias na fazenda. E chegando lá, ele aprontou, fez todas as suas travessuras que ele estava acostumado, mas ao mesmo tempo ele percebeu que ele estava um pouco mais amadurecido e se tornou superior àqueles seus amigos que ainda não frequentavam a escola. De volta ao colégio, o doidinho não levava mais bolo na mão, não apanhava, e o amigo dele, Coruja, começou a ser ajudante do diretor, ajudar a ficar perto, pelo fato dele o pai dele não conseguir pagar o colégio, Tá certo, Vitória! Logo então, começam os treinamentos para a marcha militar do dia 7 de setembro no colégio. E ele fica tão nervoso que não consegue fazer as obrigações e acaba levando bolos novamente. Calma. E assim, no dia da marcha, ele inventou que estava doente, ele ficou nervoso, ele não queria ir de jeito nenhum, então ele inventa que estava doente. E aí ele quer ir embora, passa pela cabeça assim dele que ele quer fugir, ele tem que ir embora. E na primeira oportunidade ele pega o trem e volta para a fazenda do seu avô, Engenho da Santa Rosa. Aff, meu Deus! A segunda fase do modernismo representa... A segunda fase do modernismo representa o movimento... Não deu certo! Não vai dar certo! A segunda fase do modernismo representa... Nossa, não! Como que é que eu tenho que falar? A segunda fase do modernismo... Ai, meninas, tudo bom?